Por isso, nesta noite, Senhor, a partir do clamor do justo, que muito pode em seus efeitos, gigantes serão abatidos, Deus. Os montes serão, ó Deus, abalados, ó Deus. Não nos deixa, meu Pai, sem ver esse ano, esse mês, meu Pai, ser cobrado cada um que se levantou contra aqui, meu Pai. Lembra de cada processo, meu Pai. Lembra de cada um, meu Senhor. Lembra de todos eles, meu Deus. Não deixa nenhum ficar impune, meu Deus. O Senhor tem procurado, meu Pai, pessoas para te honrar, para te buscar nesses últimos tempos, meu Pai. E o Senhor só encontrou a nós, meu Deus. Por isso, nesta noite, que os teus anjos saiam a marcar os filhos dos homicidas israelitas, ó Deus, pois eles se espalharam no ocidente e no oriente, achando que fugiriam da tua ira, ó Deus. Assim que nós começamos a clamar, Deus me mostrou um anjo virado de frente para todos nós, e quando eu contemplava esse anjo, era como se um lençol, mas era muito fino, como um manto de linho fino, ele nos cobrisse. Uma luz que nos envolveu nesta hora, exatamente aqui, formou-se um candelabro, e tu és a base desse candelabro, e todo aceso. E aos poucos, o templo ele foi sendo incendiado, semelhante a uma fornalha de fogo. Essa foi a visão, uma fornalha de fogo se formou aqui dentro, mediante a cada clamor que vinha sendo intensificado. Tu acendeste cada lâmpada que aqui está. Semelhantemente, tu és o meu sacerdote, tu és o que traz esse ofício sobre a terra. Tu és aquele que acende a minha lamparina dia após dia, e eis aí os candelabros, e tu és a base, a minha base sobre a terra. Só é possível essa luz pela tua vida, assim te manda dizer o Senhor. Até aqui, pastor. Quando o mestre ele começou a oração, Deus me fez enxergar a cada um. Vi o Afonso na sua pele natural, porém negro até a altura da barriga. Vi a você, irmão, negro, mas até a altura do pescoço, mas como se tivesse uma linha que separava negro e branco. Quando você começou a levantar o clamor, essa parte que estava clara se tornou como negra. Porém, o templo, o chão, as paredes estavam todos negros. Todos aqui, quando começaram a orar, a parte que tinha clara se tornou como negro de justiça. Irmã Cláudia, tinha um anjo ali, e o tempo que eu estava orando, ele lhe olhava. Ele ficou o tempo todo esperando a sua oração. Ele tinha uma espada muito grande e muito bonita. Então ele veio diante de ti com toda a reverência. Ele fez isso com a espada. Ele encostou a espada na sua cabeça. Então eu via você se dividir. E essa pele sua clara caía. E o que eu via era você completamente negra. Então, depois disso, ele pegou a espada,
chegou diante de ti, colocou a espada na palma da mão e a entregou. E Deus me deu uma palavra. Essa espada que lhe foi entregue, Deus está te dando autoridade para você enxergar dentro desse templo a cada um que não é justo neste lugar. E Deus fará separação dessas pessoas através da sua vida. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Quando Diego orava e falava sobre o Átila Nunes, eu vi um cofre. Esse cofre, ele começava a inchar. Ele começava a inchar. E eu via ele sentado numa mesa, como se fosse um escritório. Então eu via aquele cofre explodir e aqueles papéis voar em cima dele. E quando o Michel orava, eu via aqueles papéis que voavam em cima dele pegarem fogo. E aqueles papéis em cima dele começavam a queimar. Aqueles papéis começavam a queimar aquele homem. E aqueles papéis são segredos daquele homem, mestre, que virá à tona e o servirá de juízo. Assim diz o Deus Todo-Poderoso, o Deus da geração Jesus Cristo. Quando o Afonso orava e ele clamava e falava de Israel, eu via, mestre, o céu se abrir e uma grande espada vinha numa velocidade muito lenta, muito lenta. E quando ela chegou aqui no ministério, eu vi um anjo. Ele pegou essa espada e entregou essa espada nas suas mãos, com a palma da mão. Ele colocou essa espada na mão do Senhor. E ele disse assim, mestre: o anticristo será destronado por tua causa. Quando eu falo, eu vejo uma grande tribulação, mestre, quando eu falo. E eu vejo o Senhor passar por ela. Eu vejo um homem. Esse homem, ele é muito forte. Esse homem, ele não tem sexo. Eu vejo ele como se ele estivesse nu. E ele brada muito. Ele brada muito. Amém, mestre. Os teus trabalhos, aquilo que o Senhor tem deixado, destruirá esse homem. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Mestre, quando
iniciou ali o louvor, eu vi surgir 3 seres desse lado, onde ficou acompanhando todo o período do clamor. Amém. Na sua segunda oração, mestre, ao findar, eu vi como se estivesse surgindo do chão um anjo totalmente de fogo. E ele carregava em sua mão uma foice. E esse anjo era muito grande. E ao mesmo tempo que esse anjo ia surgindo do chão do templo pós-prisão, o portão do templo pós-prisão era feito todo de espadas. Espadas com as suas lâminas apontadas para a rua. Amém. Até aqui, mestre. Eu via, quando era citado o Fabiano, umas 6 pessoas subiram e vinham até a porta da igreja. Então eu vi o chão se abrir e essas pessoas caírem. Porém, uma ficou à frente desse abismo. E quando ela ia bater na porta, a mão de uma das pessoas que caíram no abismo saltou e a puxou pela perna, e elas também caiu no abismo. E essa visão, ela acontecia cada um que orava e falava desse homem. Essa visão me via cada hora que um falava desse homem, essa visão me vinha, mestre. Amém. Eu tive uma visão, mestre. Eu via os profetas da igreja. Eles passavam nas ruas, quando ele olhava os prédios, era como se não tivesse parede. Eles olhavam os carros, mas eles contemplavam a pessoa dentro do carro dirigindo. E, inclusive, quando mostrava as pessoas, via-se a parte de dentro delas. Quando eles passavam em casas, eles não enxergavam paredes. Inclusive, eles viam as pessoas na sua intimidade. Amém. Eu via, mestre, um grande martelo negro aqui dentro. E via alguns pregos no chão. Eram pregos grandes, médios e pequenos. Esse martelo tentava tirar o prego. E quando olhava a parte de baixo do prego, ele curvava-se. Ele se curvava para prender-se mais no chão. Então esse martelo usava uma força desproporcional, descomunal, e puxava. E quando arrancava aquele prego, pedaços do chão vinham junto. E ele ia arrancando. Pelo menos 5 pregos foram arrancados desse chão no dia de hoje, mestre. Até aqui. Quando o irmão Davidson entregava a profecia, Deus me mostrou as asas do irmão abertas, sendo que eu via muita força, eram fortes, né? As asas, elas se abriam com muita força e dava aquela batida, mas permanecia aberta. E essa visão me chamou muita atenção. A estrutura, essa é a palavra, a estrutura da asa, né? Da força que tinha. A asa que está em você, irmão. Até aqui, pastor. Eu tive uma visão com o irmão Rômulo. Eu via 2 olhos atrás da cabeça do irmão, e bem abertos.
a mais ou menos 100 metros, eu vi uma cauda. E essa cauda, ela tinha olho. E ela queria se aproximar do irmão Rômulo, mas ela não podia, porque tanto os olhos da frente quanto os olhos de trás do irmão estavam abertos. E ela ficava à espreita, de longe, e ficava olhando o irmão Rômulo, mas não conseguia se aproximar dele. Amém. E começou o clamor. Eu vi 7 lanças descendo do céu, e elas caíam como em círculo. E eu vi um grande manto descer, como se fosse a escama de um peixe. E esse manto era vermelho, e ele ficava sobrevoando no meio da roda, como essas 7 lanças em volta. Assim que começou o clamor, né? No começo, quando estávamos ainda louvando aquele louvor inicial. Amém. Quando o Senhor Mestre começou a orar, eu vi um grande martelo. E esse martelo ia batendo como se fosse em moedas. E ele ia batendo com muita violência nessas moedas. E eram montes de moedas, assim, estavam em monte, como fichas de jogador. Assim essas moedas estavam. E esse martelo ia batendo nelas. Amém. Eu tive uma visão, eu vi muitos anjos descerem do céu assim. E eles vinham, iluminavam muito, mas iluminavam muito. E eles vinham ali pelaquele morro da Providência, assim como se viesse por detrás, assim como um sol nascente. Eram muitos e muitos anjos. E eles vinham descendo e eles invadiram a rua aí na frente da igreja, por todo o bairro, desde a Providência até ali. Eles vinham invadindo tudo. Eles vinham tomando tudo. Mas eram muitos anjos, eles tomavam toda a rua. Toda a rua, eram miríades e miríades de anjos, eram muitos anjos, não tinha um espaço vazio de tantos anjos que tinham. Amém. Eu vi como se fosse não era uma aliança, porque não estava o símbolo, era meio oval, como se fosse um arco de ouro, quase fechando o seu círculo, que não era um círculo, era meio oval, quase fechando, faltava muito pouco para fechar esse círculo de ouro. Eu não sei o significado, mas quando eu falo essa visão, me vem algo extremamente espiritual sobre ela. Amém. Eu tive uma visão com o irmão Alessandro, mas não foi quando você estava orando, irmão. Foi antes, tinha alguém orando, eu não me lembro quem, eu vi uma espada descendo e ela te cortava, e como se saísse uma pele de ti e ficava normal, mas como se saísse um invólucro teu e ficasse um novo Alessandro. Assim eu vi. Amém. Quando a mãe estava orando, eu vi um anjo, não era um cesto, era como se fosse um carrinho desses que se levam em hospital com roupas sujas. Assim era. Um carrinho muito grande. Eu vi um anjo, ele ia mexendo essas roupas sujas e tirando as roupas sujas de dentro desse carrinho de hospital, como se fosse um carrinho de hospital, né? Mas era um carrinho quadrado, assim, com rodas muito grande. E ele ia mexendo e retirando essas roupas sujas ali de dentro. Então, já na sequência, eu vi um grande poço. Eu vi um poço muito fundo. Amém. Eu vi um grande manto branco. E esse manto branco vinha e encobria a todos. E eu vi uma grande águia. Essa águia era de fogo. E eu vi uma espada. Essa espada ficava como que deitada e passava na terra. Essa espada ia passando, deitada, como quem alisa alguma coisa, como quem... Não como quem corta, mas como quem alisa algo assim. Assim essa espada ia passando sobre a terra. Amém. Eu recebi uma palavra na hora dessa visão e soava e ainda soa dentro de mim, que dizia assim: o teu manto é branco, ó Deus, e a tua águia é de fogo.
Amém. Eu vi quando estávamos orando eu não me lembro quem estava orando, e intensificou a oração contra os falsos deuses das outras religiões. Eu vi como falsos anjos da Igreja Católica, e eu vi muito grande aquele falso leão da religião Rastafari. Ele se levantava como uma coroa e vinha uma espada sem auxílio de mãos e cortava ele. Amém. Quando o irmão Josimar estava clamando, eu vi uma grande mão fazendo aquele símbolo de joia, assim, aquele símbolozinho de joia, na frente dele, uma grande mão. Amém. Quando o irmão Diego estava orando, eu vi uma grande espada branca, mas ela não era simplesmente branca, ela era como branca de luz, e ela vinha com a ponta na terra, e ela ia em lugares específicos da terra, ia rasgando assim. Quando ele orava por pessoas específicas, parece que ela ia naquele determinado local onde essas pessoas estavam, que ele estava orando. Amém. Quando o irmão Michael estava clamando, eu vi como se fosse um grande cano, um grande cilindro que ficava no meio da roda, assim, das cadeiras, e ele ia clamando, e como se aquele cilindro soltasse algo assim, ou não era soltasse, ele transbordasse, como se ele enchesse tanto que transbordasse, era como se fosse um ouro, e ele veio caindo no meio dos irmãos. Amém. Quando a gente começou a orar, eu vi vários anjos de preto, vários assim, acredito que eram 6, e entrou na casa de um vizinho aqui, e ele não entrou dentro da casa, ele entrou pelo portão, passou pela porta, mas ele entrou com a espada, e entrou já cortando com a espada. E em seguida, quando eu comecei a orar, eu vi vários anjos de branco que rodeava aqui a roda. E teve um momento que me veio uma situação na mente, e eu clamei ao Senhor sobre essas palavras. E eu via um anjo que ele pegava a cabeça da Noelma, pegava ela como pela nuca, pegava a Vitória pela nuca, e pegava a cabeça delas e batia a cabeça delas uma na outra, como batendo o rosto delas uma na outra. Quando você acabou de falar da Noelma, eu via piolhos descer pela cabeça dela, entrar pelo ouvido, sair pelo nariz e sair pela boca. Você está falando dela e Deus está me dando a visão. Amém. Mestre, ainda nos clamores, eu vi saltar da terra sangue de pessoas. Eu vi aquele sangue saltar e vir em direção ao ministério. Então eu vi esse sangue descer. À nossa frente, eles ficavam como se fosse gente, em formato de pessoas, mas não eram pessoas, eram sangue de pessoas que morreram. Amém. Afonso, Deus me manda te dar uma palavra, e diz assim: é necessário fazer um novo homem, e manda repetir: é necessário fazer um novo homem. Quando a irmã Cláudia acabou de falar, eu estava esperando em Deus. Eu vi algumas coisas aqui na frente, sendo jogadas aqui na frente. Eu não sei o que é.
O Espírito Santo não me deu discernimento, mas quando ela acabou de falar, eu vi algumas coisas sendo jogadas aqui na frente. Amém. Eu vi um cavalo, irmã Cláudia, na descida, aqui na curva, e esse cavalo, só que ele não tem dente, ele é grande, mas ele não tem dente, e ele tem várias feridas no seu corpo, e ele está naquela ponta lá, em direção como se fosse subir para cá, e aqui na porta da igreja tem 2 cavalos do Senhor, com 2 anjos na porta da igreja, mestre. E esse cavalo, ele se encontra na ponta, ali no final da rua, querendo subir até a igreja. Deus, Ele vai usar a boca dos profetas e vai escandalizar alguns. Deus usará os profetas com palavras de baixo escalão para fazer maior seleção neste lugar. E que os profetas larguem os seus próprios sentimentos, porque essa é a palavra que vós recebereis para fazer seleção neste lugar. Amém. No momento que o Altair entregava a profecia, exatamente aqui, um cavalo de fogo, sendo que, interessante, esse cavalo, ele deitou, esse cavalo, ele está em chama, e esse cavalo é o que salta as nações. Esse cavalo está à disposição do clamor da geração Jesus Cristo. Essa é a palavra. Até aqui, pastor. Mestre, enquanto eu falava, chegou mais 3 cavalos ali embaixo. Porém, estão no mesmo estado do primeiro, com o corpo ferido e desdentados, sem dente. E Deus manda repetir aos profetas: não freiem a palavra, porque a palavra é exatamente essa. Palavras de baixo calão farão maior seleção aos que faltam sair deste lugar e serão expulsos daqui através dessas palavras. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos. Bendito Deus, Pai glorioso, nós te damos graças por podermos vir, Senhor, servir. É tudo o que queremos, servir, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus, impulsiona, nos inspira-nos. Senhor, faze o que as tuas misericórdias grandiosas certamente anseiam por nós e capacita-nos tão somente a servir com o clamor, com a vida, com as atitudes, com o conhecimento que o Senhor tem dado, com o louvor, com a adoração. Capacita-nos, é o que pedimos. Põe, ó Deus, o espírito do clamor por justiça dentro do nosso ser, para que daqui até o encerramento desta era, possamos dia após dia estar apresentando diante de Ti aquilo que Tu mais anseias realizar sobre a terra, como disseste, Senhor. Bem Tu disseste, aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço justiça e juízo sobre a terra. Por isso, Senhor, dá-nos essa graça e esta bem-aventurança da fome e sede por justiça, e que o nosso clamor assim, ó Deus, diante de Ti, possa servir para aquilo que Te apraz, pois já temos entendido, Senhor, que é pelo clamor, pelo mover da Tua igreja que os céus se movem. Por isso disseste a Pedro: o que Tu permitires, ou o que Tu proibires, assim também será feito no céu. Dá-nos graça, Senhor, pois nós confiadamente entregamo-nos ao Teu serviço, em nome de Jesus. Esse cavalo, pastor, que
que deitou aqui, que está aqui, ele é o sinal que o projeto do clamor de hoje foi cumprido. Esse cavalo é o que saltou sobre todas as nações mediante o clamor, e ele veio e de novo se encontra à disposição do ministério. E esse deitar do cavalo aqui é o sinal que o projeto do clamor foi cumprido, manda dizer o Senhor. Deus brinda, coloca uma brindagem na irmã Cláudia e no Samuel. Um desses cavalos, irmã Cláudia, ele se aproximou de você e caiu. Ele chegou próximo de você e caiu deitado. Irmão Josimar e Dayana, eu vi o carro de vocês andar, vejo vocês, o teu carro passa numa lombada, o pneu direito da parte do carona sai e começa a rolar. Então eu vejo descer do céu um outro pneu enviado por Deus e ser colocado no seu carro. O irmão nem percebeu. Um grande livramento do Senhor, irmão, nesta noite. Amém.